O Oriente Médio, mais uma vez, parece estar à beira de um conflito generalizado. Mas olha, dessa vez tem uma coisa diferente. Aquela teia de alianças que sempre definiu a região parece que está se desfazendo. Vamos tentar entender juntos o que é essa rede de milícias do Irã e por que o enfraquecimento dela pode ser, na verdade, ainda mais perigoso. Essa troca de ataques mais recente entre Estados Unidos, Israel e Irã não foi só mais um incidente isolado, não. Foi um verdadeiro tremor que sacudiu a região inteira. E agora, tá todo mundo de cabelo em pé, prendendo a respiração e se perguntando: será que o próximo passo é uma guerra total? Para a gente entender de verdade o que está em jogo, a gente precisa analisar isso por partes. Então vamos dividir nossa conversa em 4 pontos essenciais, assim a gente consegue montar esse quebra-cabeça geopolítico. Primeiro, vamos dar um passo para trás e olhar o cenário geral. O que a gente tem aqui é um impasse militar com grandes potências se encarando, sabe? Isso tem um potencial de desestabilizar não só o Oriente Médio, mas o mundo todo. Olha só o tabuleiro. De um lado, você tem a força massiva dos Estados Unidos, com dezenas de milhares de soldados, porta-aviões, todo aquele poder naval. Do outro, a resposta do Irã, que é assimétrica, ameaçando não só as bases americanas, mas também um ponto que é vital para a economia do planeta. É um jogo de xadrez muito perigoso, onde qualquer movimento em falso pode ser catastrófico. E é por isso aqui que esse impasse preocupa o mundo inteiro. O Estreito de Hormuz não é só um risquinho no mapa, gente. É a artéria por onde passa nada menos que 20% do petróleo mundial. Qualquer problema ali significa um choque no preço do combustível em todo lugar. Mas, como é que o Irã consegue projetar tanto poder sem entrar num confronto direto? A resposta está numa rede de milícias aliadas, muito bem articulada, conhecida como o Eixo da Resistência. Para a gente entender, o Eixo da Resistência funciona como se fossem os braços estendidos do Irã por toda a região. É através desses grupos que Teherã consegue travar suas batalhas por procuração, sabe? Mantendo os adversários ocupados e expandindo sua influência sem arriscar um confronto direto. Só que essa frente, que por tanto tempo pareceu tão unida, tão inabalável, está começando a rachar. Uma série de acontecimentos abalou as estruturas do Eixo da Resistência, e o mapa do poder no Oriente Médio está sendo redesenhado bem na nossa frente. Bom, o estopim de todo foram os ataques do Hamas em 2023, que provocaram uma reação muito dura de Israel. Mas o golpe final, o que realmente mudou o jogo, foi a queda de Bashar al-Assad na Síria. Com a perda do seu principal parceiro ali, o Irã simplesmente viu sua ponte terrestre para o Líbano desmoronar. Foi como quebrar a espinha dorsal de todo o eixo. Certo. Com o eixo todo enfraquecido, o que sobrou dessa rede? Para a gente entender o poder de fogo real do Irã hoje, a gente precisa conhecer os 3 grupos principais que ainda estão ali na linha de frente. Começando lá pelo sul, a gente encontra os Houthis, no Iêmen. E olha, no meio desse caos todo, eles acabaram se tornando a joia da coroa do Irã. Hoje são o ativo mais poderoso e talvez o mais imprevisível que eles têm. E não dá para se enganar, né, viu? Os Houthis não são um grupinho rebelde qualquer. A gente está falando de um exército de até 300 mil combatentes que controla a capital do país. É uma força de combate experiente, bem equipada e que consegue desafiar as potências da região. Mas o que torna os Houthis tão perigosos, tão únicos, é a capacidade deles de atacar o transporte marítimo. Eles têm um arsenal de drones, mísseis, lanchas, e com isso eles podem transformar o Mar Vermelho numa área de risco, com consequências para o comércio do mundo todo. Agora, do Iêmen, vamos subir um pouco no mapa até o Líbano. Lá, a gente encontra o Hezbollah, o grupo que por décadas foi visto como a milícia mais poderosa e sofisticada do Oriente Médio. Só que o Hezbollah de hoje é uma sombra do que já foi. Uma campanha militar israelense implacável simplesmente decapitou a liderança deles, eliminou milhares de combatentes e destruiu a maior parte do arsenal. O gigante foi ferido e ferido gravemente. Mas, como se diz, o animal ferido muitas vezes é o mais perigoso. Mesmo enfraquecido, o Hezbollah ainda consegue lançar uma chuva de foguetes e drones sobre Israel. A ameaça é tão real, mas tão real, que os Estados Unidos já começaram a evacuar a embaixada em Beirute. É um sinal claro de que a situação pode explodir a qualquer momento.
Nossa última parada é no Iraque, um país onde a linha que separa o Estado das milícias ela é muito tênue. É aqui que a gente encontra as Forças de Mobilização Popular, ou FMP, um grupo com um poder e uma legitimidade bem particulares. Essas forças, as FMP, nasceram no calor da guerra contra o Estado Islâmico. E elas não são só uma milícia. Hoje, elas são parte oficial do aparato de segurança do Iraque. Isso significa que elas operam com o aval do Estado, muitas vezes lado a lado com os 2.500 soldados americanos, que, ironicamente, são um dos seus alvos principais. Essa combinação de experiência em combate, legitimidade política e proximidade com as forças americanas torna as FMP uma ameaça muito complexa. Elas não precisam nem cruzar fronteiras para atacar. Elas já estão lá, com capacidade de atingir alvos americanos em toda a região do Golfo. Então, vamos recapitular. A gente tem os Houthis, uma força naval em ascensão, o Hezbollah, um gigante ferido, e as FMI, uma ameaça que vem de dentro. Com essas peças no tabuleiro, qual é o estado real da rede do Irã hoje? Será que a ameaça foi contida ou ela só se transformou em algo novo e talvez mais perigoso? Com um eixo da resistência todo fragmentado, a grande pergunta que fica é: e agora? Será que a estratégia de guerra por procuração do Irã está chegando ao fim? Ou a gente está prestes a ver uma nova fase desse conflito? Uma fase muito mais caótica e imprevisível? Quando a gente coloca os três grupos lado a lado, o cenário fica mais claro. Aquela rede coordenada pode até ter se desfeito, mas no lugar dela surgiram três ameaças distintas e muito potentes. Os Houthis controlam o mar, o Hezbollah ameaça pelo ar e as FMP são um perigo em terra. A ameaça não sumiu, ela só se fragmentou. E para os vizinhos do Irã no Golfo, essa nova realidade é aterrorizante. Como lembra bem a Nega Anga, do King's College, para esses países as consequências de um conflito não são uma questão de política externa, são uma questão de sobrevivência. São eles que vão ter que lidar com a destruição e com todas as repercussões. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem desconfortável. O que é mais perigoso? Um inimigo coordenado e previsível ou um conjunto de atores fragmentados e imprevisíveis? O eixo da resistência pode até estar enfraquecido, mas talvez, só talvez, o Oriente Médio tenha se tornado um lugar muito mais perigoso.